Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 16. Quero ler com vocês aqui os versículos 14 e 15. Antes de nós entrarmos nesse conteúdo de hoje, você que é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal e estar conosco diariamente de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E olha, nas últimas 2 semanas nós fizemos uma série aqui muito especial sobre as bem-aventuranças, uma das melhores séries que já fizemos aqui nos devocionais. E todos os nossos devocionais ficam salvos aqui no canal, então você pode maratonar, já passa de 300 devocionais aqui, arquivados aqui no canal, elencados aqui no canal. Inclusive, quando eu formar aí 365, vou fazer uma listinha aí para a gente fazer um devocional em livro para eternizar esses nossos momentos que tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito contigo e grandes são os testemunhos que diariamente chegam para a glória de Deus. Hoje, Deus colocou no meu coração para nessa semana nós falarmos sobre histórias da provisão de Deus na Bíblia. É isso mesmo. Quem sabe você está precisando de uma provisão de Deus, né? Todos nós, em algum momento, na verdade, em muitos momentos, nós precisamos de uma intervenção direta, uma provisão de Deus. E eu oro para que essa série possa inspirar teu coração, possa falar contigo, seja a voz do céu para o teu espírito através dessas histórias de provisão. E a primeira delas, gente, que eu escolhi aqui, não tem ordem cronológica, é apenas uma seleção simples que eu fiz. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 16, versículos 14 e 15. Fala sobre o maná do deserto. Vamos lá? Diz assim, versículo 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Uma dica que eu já dou para vocês: sempre que lê o texto bíblico, tente montar o cenário na sua mente. Então, conforme a narrativa vai descrevendo a cena, você tenta montar essa cena na sua mente. Isso ajuda você a visualizar, fixar e entender melhor o que é que está acontecendo ali. Então, mais uma vez, verso 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. E quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Gente, olha só o contexto que nós estamos aqui. O povo de Israel, ele passou séculos escravizado no Egito, aproximadamente 400 anos. Vai ser uma variação um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, se você for contar uma coisa ou outra, mas arredondando 400 anos no Egito, sendo escravizado, uma condição de vida que eu não desejo a ninguém. A descrição da humilhação que o povo de Israel passava, a descrição bíblica, ela é muito tocante. Mas aí Deus levanta Moisés, a história você conhece, tem as pragas do Egito, depois o faraó libera o povo para sair do Egito, Moisés atravessa o Mar Vermelho, mas não pense que a entrada na Terra Prometida foi da noite para o dia. Não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte, não foi nem no ano seguinte. O povo de Israel passa 40 anos, gente, no deserto, 40 anos. Na verdade, só a título de curiosidade, das pessoas que nasceram no Egito, dos israelitas que nasceram no Egito, só 2 entraram na Terra Prometida e nem Moisés era um deles. Só 2, Josué e Calebe. O restante do povo era formado de pessoas que nasceram durante a travessia do deserto. Então note que há uma transição geracional muito forte. E o povo de Israel no deserto ele não tinha localização fixa. Eles ficavam de um lado para o outro, de um lugar para o outro, conforme a nuvem se movia. Então você tem aí um povo que está sem localização fixa e, como todo ser humano, precisa se alimentar todos os dias. Como é que faz? Então nós temos aqui o maná como uma provisão de Deus. Eu tenho certeza absoluta, gente, que essa série ela vai inspirar muitas pessoas, ela vai encher de fé o coração de muitas pessoas. E olha que curiosidade que eu tenho aqui para o maná. O maná tinha gosto
de bolo de mel. Se você já provou um bolo de mel, vai saber aí um pouco parecido o que era o sabor do maná. Se você não provou, já coloca aí como meta de vida, dá uma mordida num bolo de mel para entender mais ou menos ali qual era o sabor do maná. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui do maná, gente, é que o maná, ele é uma provisão diária de Deus. Sabe o que é que isso me ensina? Que nós precisamos confiar no sustento diário de Deus. Quantas pessoas acham que milagre só se manifesta de modo extraordinário? Mas se você parar para pensar, a nossa vida, o nosso dia a dia é um milagre completo. Nenhum de nós, por mais fortes, inteligentes, sábios que formos, não resistiremos se Deus tirar 5 minutos do nosso oxigênio. Às vezes a gente se acha tão poderoso, né? Se acha melhor do que os outros, se acha mais... tem alguma vantagem sobre alguém, se vangloria, mas se entrar uma bactéria microscópica, meu irmão, no teu organismo, ela faz estrago, ela faz miséria, pode tirar a sua vida. Então note como a nossa existência, ela já é um milagre. Se você for estudar em termos de ciência astronômica, você vai ver de todos os planetas do sistema solar, o que tem a condição exata para a habitação do homem é a Terra. Tudo bem que agora a tecnologia vai avançando e o homem vai tendo cada vez mais capacidade de alcançar outros elementos do sistema solar. Tanto a Lua, que é um satélite da Terra, quanto, por exemplo, Marte, que é um outro planeta. Né? Dizem que logo, logo a humanidade vai colonizar a Marte. Mas se você parar para estudar bem, você vai ver que lá para morar em Marte é necessário um tipo de adaptação que demanda muito, muito, muito custo financeiro e muita mudança. Por quê? Porque não é a habitação natural do homem. A Terra tem as condições perfeitas, a temperatura perfeita, toda a característica perfeita para que nós possamos habitar, desenvolver e viver. A vida é um milagre diário. Além do mais, eu costumo orar por livramento e sempre que eu oro por livramento, se você prestar atenção, uma vez, fique prestando atenção na minha oração. De vez em quando eu vou orar por livramento e eu falo assim, ó, Deus, muito obrigado pelos livramentos que nós nem percebemos. Porque, meu irmão, quando um carro freia em cima de você, aquele é um livramento que você vê. Eu já passei por 2 livramentos assim, do carro frear exatamente na minha frente. Interessante contar uma história para você sobre essa provisão. Certa vez eu estava num lugar, né, para atravessar a rua. Para quem é de Salvador aqui, era a Avenida Paralela. Ainda tinha uma travessia ali na altura onde hoje é o Le Parc, né? O Le Parc de um lado e vamos colocar aqui a Unijorge do outro, basicamente isso. Aqui naquela altura tinha uma travessia ali, não tinha ainda a questão do metrô, não tinha sido construída ainda. E para quem não é de Salvador, a Avenida Paralela é uma avenida movimentadíssima, de alta velocidade. Então tinha um momento do semáforo, o semáforo demorava de fechar, rapaz. Eu lembro o final da noite, voltando da faculdade super cansado, e às vezes alguma pessoa assim que tá alcoolizada e tal, tira um pouco a nossa paciência, né? E aí, rapaz, tinha um bêbado, por assim dizer. O bêbado tava gritando que isso aí, irritando todo mundo. E eu já cansado, né, da noite ali, estudando o dia todo, tinha trabalhado durante o dia, estudado durante a noite, chegando em casa já muito tarde. E aí muita gente para atravessar e o bêbado gritava assim, ó: quando atravessar, não pode ir de primeira. Não pode ir de embalo. Quando o semáforo fechar, não pode ir de primeira. Rapaz, esse cara irritou tanto. Eu tava na beira, né? Tava na beira da pista. Então, para quando fechasse o sinal, já atravessar. Mas esse cara irritou tanto que eu saí de perto para não ficar ouvindo ele. Então, eu fui lá pro fundo. Deixei a multidão passar, fui lá pro fundo. E o cara continuou lá gritando: quando atravessar, não pode ir de primeira. Rapaz, o sinal fechou nessa bendita paralela. Se eu tivesse onde eu estava ali, onde o bêbado estava gritando, eu ia ser o primeiro a atravessar. Como eu me irritei, fui lá pro fundo para ficar distante dele. Irmãos, quando o semáforo fechou, a primeira fila de carros, todo mundo parou normal. Mas a segunda fileira, meu irmão, o cara veio sem frear nada. Pum, bateu na traseira do carro. Eu confesso que a cena foi tão chocante que eu nem quis ver o noticiário no dia seguinte, para saber se alguém morreu ou não. Mas foi uma pancada muito feia e foi bem próximo. E sabe o que aconteceu? Graças a Deus, nenhum pedestre foi atingido. Mas se eu tivesse exatamente onde eu estava, ali na frente de todo mundo, eu estava com pressa, o sinal ia fechar, eu ia ser o primeiro a passar, eu seria atingido.
Aí daí pra frente eu comecei a pensar, rapaz, será que esse cara era um bêbado mesmo? Ou se era um anjo de Deus, gritando ali pra poder, né, me livrar do mal? E foi um acidente muito, muito, muito feio. O carro passou exatamente onde eu estava. E se, enfim, né, se eu permanecesse ali, talvez eu não estaria vivo hoje, ou pelo menos sofreria ali um dano muito grande. E é interessante que esse é um milagre extraordinário. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, e até hoje está na minha mente a cena inteira, porque a emoção foi muito forte, né? A situação foi muito forte, então tá tudo gravado na mente aqui. Mas quantos livramentos a gente recebeu sem nem saber, sem nem ter ideia? Vou contar outra história para vocês. Eu lembro que certa vez, ainda adolescente, morando no interior, nós estávamos num ensaio de louvor da igreja, né? Na verdade, não sei se era louvor, se era peça, enfim, foi uma quinta-feira de noite, estávamos no ensaio. E aí, quando terminou o ensaio, antes de ir para casa, eu passei na praça, a igreja lá no interior, irmãos, era na frente da praça, né? A igreja na praça. E eu passei num evento que estava tendo na praça para falar com os amigos, antes de ir para casa. Aí quando eu tô falando lá com um dos meus amigos, aparece alguém, um cara muito alterado. O cara pega no meu ombro assim, me virou, né? Falou assim, você mexeu no meu carro? Eu não fiquei nem nervoso, nem assustado, não, eu fiquei sem entender. Ele falou, você mexeu no meu carro? Eu falei, não, eu já estava me confundindo com alguém. Não, foi você mesmo, eu te vi, você mexeu no meu carro. Eu falei, não sei o que tá falando. Então, o cara estava muito alterado. Aí na hora, por coincidência, um irmão da minha igreja, que estava comigo, e conhecia essa pessoa que estava muito alterada. Né? Eu até hoje nem sei quem é, nunca vi na vida, nem antes nem depois, em uma cidade pequena. Aí o irmão que estava comigo, que conhecia o rapaz que estava alterado, o irmão falou assim, ô fulano, tudo bem e tal? E não, aí Thiago, meu amigo meu estava na igreja, ali você deve estar confundindo ele, que eu estava na igreja com ele, a gente estava ensaiando ali a peça e tal. Não sei quem mexeu no seu carro, mas ele não foi, porque ele estava comigo e a gente estava na igreja ali ensaiando. Aí o rapaz olhou assim pra mim, olhou pro amigo dele, olhou pra mim. Ele não conhecia. Esse nosso amigo intermediário, ele conhecia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então eu vou confiar na sua palavra. Porque senão eu ia apagar ele aqui agora. Quer dizer, eu ia morrer pagando o preço por alguém que fez alguma coisa com o carro dele lá, que eu nem sei o que foi. Né? Ou seja, ele me confundiu com alguém e já estava ali disposto a resolver tudo na base da pólvora. Então, assim, são tantos livramentos, gente, que a gente não faz noção que Deus nos dá diariamente. A nossa existência é um milagre. A nossa vida, ela é um milagre. Então, o maná, ele nos lembra isso, de que a provisão de Deus, o milagre de Deus, é um sustento diário. Agora, tem algo interessante sobre o maná. O maná era enviado todo dia, só que aos sábados, os israelitas não podiam trabalhar. E colher o maná, pegar o maná do chão, era um tipo de trabalho. E aí, Tiago, como é que fazia? Veja bem, o maná, se você guardasse ele para o dia seguinte, ele apodrecia. Todo esse detalhe teológico está aqui em Êxodo capítulo 16. Você pode consultar na sequência do capítulo aí, lendo em sua casa. O maná, ele apodrecia se você guardasse para o dia seguinte. Ele só servia para esse dia. Por quê? Para você confiar que todo dia Deus daria. Agora, na sexta-feira, um dia antes do sábado, Deus mandava a porção dobrada do maná e o maná não apodrecia. Sabe por quê, gente? O sábado, ele é um princípio que tem a ver com descanso, tem a ver com confiança, tem a ver com fé. Então, descansar no sábado era algo inegociável para Deus, no sentido de que o povo precisava confiar que Deus trabalharia por eles. Deus proveria, Deus liberaria provisão sobre eles. Então, na sexta-feira, o maná vinha dobrado e não apodrecia, para que no sábado o povo pudesse se alimentar e descansar em Deus. Então, quero fechar aqui esse nosso devocional com o seguinte. Primeira coisa que a gente viu, recapitulando. O maná nos ensina a confiar em Deus diariamente. O nosso dia a dia é de uma rotina miraculosa. Segunda coisa, a importância do descanso como um ato de fé. Você precisa descansar. O seu descanso é confiar que Deus está trabalhando por você. A Bíblia fala assim, inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. Essa palavra não é uma apologia à preguiça. Não é para você falar assim, Thiago, então amanhã eu vou faltar ao meu trabalho
porque você ensinou aí que a gente tem que descansar em Deus. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui é que as pessoas que não seguiam a esse princípio, não estavam confiando na provisão de Deus, portanto se atolavam no trabalho. E até os dias de hoje tem muitas pessoas que estão perdendo a paz por excesso de trabalho. Às vezes não é nem esforço físico, mas o excesso de trabalho e a ansiedade que toma conta da alma por conta de necessidade de provisão financeira. Meus irmãos, nós precisamos aprender a cada dia a confiar no Senhor. Eu tenho a graça de Deus, tive a graça de Deus, o privilégio de nascer num lar onde os meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Meu pai era cristão, minha mãe era cristã. Eu tenho uma irmã, sou o filho mais novo, são 2 filhos, e todos já eram cristãos, então eu cresci ali indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero te dizer que eu tenho a vida inteira, eu tenho escutado a palavra de Deus, tenho ido à igreja, tenho ouvido muito da parte do Senhor, e te garanto que descansar é uma disciplina diária, é uma disciplina frequente. Não tem essa de que aprendi a descansar 10 anos atrás e estou de boa. Não, todos os dias. Sabe por quê? Porque a inclinação da nossa alma é sempre para a carne, é sempre para o mal. Então, todos os dias precisamos vigiar e descansar em Deus, confiando que Ele vai prover todas as coisas. E aí, para fechar esse nosso devocional, eu quero te dizer o seguinte, gente, nós precisamos aprender a agradecer até pelas coisas mais simples. O maná, um pedacinho de floco de neve, parecendo de geada, né? Parecia um floco de neve, sabor de bolo de mel. E esse maná era algo tão pequeno, mas que era o alimento diário que provia, que Deus provia para o povo no deserto. Eu estou falando do maná aqui, mas, por exemplo, Deus provia que a roupa crescesse no corpo. Então, a criança vai crescendo, se tornando junior, adolescente, adulto, a roupa ia crescendo junto no corpo. Os calçados iam crescendo junto nos pés e não se desgastavam. Olha o nível de provisão de Deus. E nós precisamos agradecer a Deus pelas coisas mais simples. Sabe por quê? A gratidão, ela continua mantendo a porta da provisão aberta. Posso fazer um teste contigo? Se você ajudar alguém, e essa pessoa for ingrata, a sua inclinação é ajudar mais ou parar de ajudar? Parar de ajudar, não é? Porque parece que as coisas não se encaixam. Agora, quando você ajuda alguém, essa pessoa exerce gratidão, a sua alegria é ajudar mais ainda. É claro que Deus, ele não fica refém da nossa gratidão. Eu estou te mostrando como funciona o mundo espiritual. O que muitas vezes pessoas lá fora, que não acreditam em Deus, falam assim, olha, o universo vai conspirar a favor. Meu irmão, não tem universo coisa nenhuma. Tem um mundo espiritual. E o mundo espiritual tem princípios. E um dos princípios do mundo espiritual é a gratidão. A gratidão abre porta de provisão. Guarde isso, a gratidão abre porta de provisão. Note que a gratidão não é só para isso. Se fosse só para isso, você seria grato por interesse. Não estou dizendo que a gratidão é só para isso, mas um dos fatores da gratidão é que ela mantém as portas da provisão abertas. Por exemplo, o maná, quem tentava pegar muito maná, pegava em excesso, o maná apodrecia. Tem um momento, inclusive, antes dessa história que eu li com vocês, só porque não era o foco aqui, mas tem um momento que o povo fala assim, ó, nós já estamos cansados de maná. Deus, a gente não quer mais maná, não. Maná todo dia. Poxa, bolo de mel todo dia. Aí Deus falou, peraí, vou mandar para vocês aí codornizes. Deus mandou carne de codorna pro pessoal e falou, vocês vão comer agora até encher o bucho todo. Depois todo mundo que comeu morreu. Olha que situação. Por quê? Porque a ingratidão, olha que loucura, gente. Descia comida do céu todo santo dia. Aí, de repente, o povo começou a ficar ingrato. Daqui a pouco ele falou assim, não, a gente não quer mais essa comida, não. A gente quer agora comer rodízio pesado. Aí Deus falou, então toma aí, ó. E, de repente, a ingratidão se tornou um laço para eles. Entende? Olha que interessante isso. Nós precisamos ser gratos pelos milagres do dia a dia, sabe por quê? Existe um Deus que tem prazer em prover para nós, que tem prazer em dar condição, tem prazer em abençoar. Você que é pai, você que é mãe, vai entender o que eu vou falar aqui agora com muito mais profundidade. Quando você era criança,
O seu prazer era receber um presente, receber um lanche, receber um elogio. Agora que você é um pai ou uma mãe, seu prazer é prover. Seu prazer é dar condição para que teu filho consiga comer um lanche gostoso, consiga brincar num parque que ele gosta, consiga ter uma experiência de lazer, ir no cinema, jogar um campeonato de futebol, assistir um espetáculo. A sua alegria não é mais comer o lanche, a sua alegria é ver o teu filho comendo lanche. A tua alegria não é mais você ir para poder curtir alguma coisa, a sua alegria é fazer com que o seu filho se alegre naquilo. Entende? Por quê? Porque você descobriu um nível de amor maior, o nível da provisão. Melhor coisa é dar do que receber. Então Deus ele tem esse prazer em nos prover, porque nós somos filhos. Se você precisa da provisão de Deus, creia profundamente que Deus está contigo e ele tem prazer, tem desejo em te abençoar e derramar milagres sobre a sua vida. Você crê nisso? Então feche os seus olhos, vamos orar juntos para a gente fechar esse devocional nesta manhã. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. O Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Eu quero te pedir, Deus, um milagre, uma provisão, uma graça especial na vida de todos que estão me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, libera o teu chamado, a tua Shekinah, a tua Shalom, o teu favor sobre eles. Eu te dou graças por tudo que o Senhor já fez, faz e fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se inscreve no canal, muito importante se inscrever e deixar um comentário aqui sobre como esse devocional abençoou a tua vida. Teu comentário eu sempre faço questão de ler todos e responder todos também, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Fica ligado que nessa semana tem uma novidade especial. Vamos divulgar. Espero em Deus que seja um instrumento de bênçãos para muitas pessoas. E você que está aqui no Devocional vai receber um presente especial nessa semana. Fique ligado que você vai saber nos próximos dias. Deus abençoe a todos. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.